Oi, tudo bem? Eu sou Isabela Queiroz. E antes de começar esse vídeo, eu quero que você pare por alguns segundos e apenas escute. Porque talvez o que você vai ouvir hoje seja mais importante do que parece. Existem pessoas que continuam vivendo normalmente por fora, mas por dentro já estão completamente cansadas. Pessoas que sorriem, trabalham, conversam, ajudam todo mundo, mas aos poucos estão desaparecendo dentro da própria vida. E talvez você seja uma delas. Mas antes da gente continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se você gosta de conteúdos assim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago reflexões que podem mudar a forma como você enxerga a própria vida. E hoje eu vou te contar a história de um homem que aos poucos desapareceu dentro da própria vida. Ricardo era aquele tipo de pessoa que todo mundo admirava. Trabalhador, responsável, prestativo, sempre resolvendo problemas, sempre ajudando alguém, sempre tentando manter tudo em pé. Era o tipo de homem que quase nunca reclamava. E talvez tenha sido exatamente isso que começou a destruir ele por dentro. Porque ninguém pergunta se pessoas fortes estão cansadas. As pessoas simplesmente acreditam que elas vão suportar tudo. No começo, as mudanças eram pequenas. Ricardo começou a ficar mais quieto. Depois, começou a evitar algumas pessoas. Parou de ouvir músicas que gostava, parou de rir como antes, parou de falar sobre planos, parou de falar sobre sonhos e, sem perceber, começou a sobreviver no automático. Tem um tipo de cansaço que não se resolve dormindo. E pouca gente entende isso. Porque o corpo continua funcionando, mas a alma já não consegue acompanhar. Ricardo acordava todos os dias, mas já não sentia vontade de nada. E o pior tipo de vazio não é aquele que faz você chorar. É aquele que faz você não sentir mais nada. Ele começou a viver como muita gente vive hoje. No automático. Acordava cansado. Trabalhava cansado. Sorria cansado. Dormia cansado. E repetia tudo outra vez. Até que um dia ele percebeu uma coisa assustadora. A vida dele continuava acontecendo, mas ele já não se sentia presente nela. Era como assistir a própria existência de longe, como se alguma parte dele tivesse ficado para trás. E sabe o que é mais triste? Quase ninguém percebe quando uma pessoa começa a se perder dela mesma. Porque isso não acontece de repente. Você se perde devagar. Um sonho deixado para depois, uma vontade ignorada. Um silêncio engolido, um cansaço escondido, um problema emocional fingindo ser apenas rotina. E quando percebe, já não consegue mais se reconhecer. Ricardo começou a sentir que vivia apenas para sobreviver. A vida virou uma sequência infinita de obrigações. Pagar contas, resolver problemas, cumprir horários, fingir que estava bem. Mas por dentro, alguma coisa já tinha quebrado. Uma noite, ele chegou em casa, sentou sozinho e ficou em silêncio. E naquele silêncio, veio uma pergunta que destruiu ele por dentro. Em que momento eu deixei de ser eu? Talvez a parte mais perigosa da vida adulta seja justamente essa. Você vai se afastando de si mesmo sem perceber. Vai sobrevivendo tanto que esquece completamente como era viver. E aos poucos começa a acreditar que sentir vazio é normal. Mas não é. Ninguém nasceu para viver carregando o mundo inteiro nas costas. Ninguém nasceu para existir sem sentir paz. Ninguém nasceu apenas para suportar. E talvez o maior erro de Ricardo tenha sido esperar demais para cuidar da própria mente. Porque quando uma pessoa passa tempo demais ignorando a si mesma, ela começa a desaparecer emocionalmente. E existem pessoas vivendo exatamente assim agora, sorrindo por educação, conversando por obrigação, continuando,
apenas porque não sabem mais como parar. Mas existe uma coisa importante que muita gente esquece. Você também merece cuidado. Você também merece paz. Você também merece respirar sem sentir que está afundando todos os dias. E às vezes, a maior virada da vida começa no momento em que você percebe que não pode continuar se abandonando. Porque no final, ninguém consegue encontrar felicidade enquanto continua perdido de si mesmo. Ele percebeu que o problema não era apenas o trabalho, as contas ou o cansaço. O verdadeiro problema era que ele tinha passado anos abandonando a si mesmo. E existe uma verdade difícil de aceitar. Ninguém consegue viver em paz enquanto continua ignorando a própria mente. Foi naquele silêncio, sentado sozinho, que Ricardo decidiu parar de fingir que estava bem. E às vezes a mudança começa exatamente aí. Não quando tudo melhora, mas quando você finalmente admite que precisa mudar. Ricardo começou devagar. Ele voltou a ouvir músicas que gostava, começou a ficar alguns minutos longe do celular, voltou a caminhar, voltou a respirar sem pressa, voltou a dizer não quando precisava e, principalmente, voltou a entender que cuidar da própria mente não é egoísmo, é sobrevivência. Porque tem gente que passa tanto tempo tentando salvar todo mundo que acaba esquecendo de salvar a si mesmo. E talvez essa seja a parte mais importante dessa história. Você não precisa continuar vivendo no automático. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa fingir força o tempo inteiro. A cura emocional não acontece de um dia para o outro, mas ela começa no momento em que você decide parar de se abandonar. E talvez hoje, enquanto você ouve essas palavras, seja exatamente o começo dessa mudança dentro de você. Porque ainda existe vida aí dentro, ainda existe esperança, ainda existe tempo. E às vezes, tudo que uma pessoa precisa é lembrar que ela também merece cuidado. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Cuide da sua mente, pois ela define o rumo da sua vida. A gente se vê no próximo vídeo.